E aí pessoal, tudo bem? Professor Thiago Braga, da Academia de Aulas, com umas dicas aqui, umas dicas mais gerais para o edital CFN, do Corpo de Fuzileiros Navais, tá bom? Prova 2019 para ingressar em 2020. Então vamos lá, galera. Vamos se atentar. Essas regras elas valem para os editais em geral, assim, principalmente os militares. Datas. Se atentem para as datas de inscrição também sem pânico, né, galera? Vocês atentem, mas não desfoquem dos estudos. Mas se vocês não se inscreverem, não tem prova, beleza? Então vocês têm que fazer essa leitura seletiva ali no edital. Atenção para a inscrição. Outra questão em relação às datas, a data do teste físico, que são as datas dos processos seletivos, né, especificamente falando. Então, para o teste físico, por exemplo, vocês têm que dar uma treinada. Então, sei lá, dar uma corrida, um abdominal, uma barra, porque, olha, muita gente tem dificuldade nisso. Mas também, galera, não é para ficar bitolado, treinando o tempo todo, não seja um bisonho, esqueça de estudar, porque tem que estudar, tem que se organizar para isso. Então, obviamente, tem que se atentar para a data das provas em si. E para o tempo de estudo, pessoal, vamos lá, né? Há tempo, então, se vocês seguirem um planejamento de estudar no mínimo antes do concurso, o ideal disso era o ano passado, mas tudo bem fazer esse ano, 4 horas por dia, e ir aumentando gradativamente à medida que a prova vai passando, porque alguns de vocês têm outras responsabilidades, etc, ok. Mas assim, usar final de semana, não esqueçam de ter vida social, né? Porque para isso vai dar para vocês a flexibilidade de equilibrar as atividades que vocês têm que fazer. Outra coisa também, reserva de vagas, prestem muita atenção nisso, se vocês vão se inscrever como cotistas ou não cotistas, tá bom? Em relação ao local de provas, galera, no mínimo, por favor, simulem o trajeto de vocês. E simulem no dia de semana, no pior horário possível, no mais longo trajeto. Porque pode acontecer, de repente, um acidente, quebrar o transporte coletivo e etc. Então vocês estão calçados em relação a isso. Mas o melhor mesmo é vocês irem antes até o local de prova, tá bom? Então atentem para isso, não deixem para fazer isso no dia, não percam por uma besteira, beleza? Outra parada também que é importante, simulados, galera. Isso é muito importante, mas antes dos simulados, na verdade, vocês tentem fazer provas anteriores. Mesmo, professor, Thiago, eu não sei nada, e etc, etc. Olha, quando eu era aluno, eu já me lasquei com isso, porque eu fiquei um tempo estudando a matéria, eu achava que eu não estava bom o suficiente para fazer simulado, e todo mundo começou a fazer na minha frente. Isso provoca um desequilíbrio, galera. É importante você saber, não sei nada, se for o caso, porque aí você faz a prova, vai para os simulados, vai estudando e depois volta a fazer as provas. E aí você já vai vendo, você vai ver, na verdade, que você vai melhorar. Vai aparecer mais ideias, as questões, os modelos às vezes vão se repetir. E mais uma dica que a galera não fala muito por aí. Tentem pegar uma prova um pouquinho mais difícil, porque vocês vão estar mais nervosos, porque vocês querem muito, isso é totalmente natural. Então, para lidar com isso, vocês, sei lá, tentem fazer uma prova da IAN, da Escola de Aprendizes de Marinheiro, que é um conteúdo similar, mas um pouquinho mais difícil, tá bom? E aí vocês vão revezando essas 3 coisas. E aí, se vocês focarem, vocês vão ter um rendimento muito satisfatório, beleza? Estou torcendo aí por todos vocês, a gente vai voltar aí em breve com a Academia de Aulas. O professor Cristiano Andrade vai aparecer em seguida dando as dicas específicas do edital matéria, tá bom? Então confira aí. Até mais, tchau! Bom, agora a gente vai comentar sobre a parte de matemática do edital do CFN. Bom, em resumo, frações, conjuntos, números decimais, múltiplos e divisores, sistema métrico, medidas de tempo. O item 7 não colocou nada, pulou, né? Não sei porquê. O 8 é equações de primeiro grau, depois inequações de primeiro grau, equações de segundo grau, funções, radiciação e potenciação, expressões numéricas, razão e proporção, algarismos romanos, regra de 3, porcentagem, ângulos, polígonos, geometria plana, geometria espacial, círculo e circunferência e trigonometria. Agora, detalhando para você. Então, ó, frações equivalentes, simplificação de frações, comparação, números fracionários, operações com frações, tem adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Conjuntos numéricos, números naturais, inteiros, racionais, irracionais e números reais. Números decimais, operações
adição, subtração, multiplicação, divisão. Potência com base decimal, raiz quadrada de número decimal, dízima periódica. Múltiplos divisores, máximo divisor comum, MDC, mínimo múltiplo comum, MMC. Sistema métrico decimal, medida de comprimento, superfície, né, que é a área, né? Medida de capacidade, que é a mesma coisa que volume, medida de massa. Medida de tempo, relação entre hora, minuto e segundo. Depois, equações de primeiro grau, uma variável com duas variáveis. Então, na verdade, ele está falando sistema também. Ele jogou a equação, ele deveria ter especificado o sistema, mas tudo bem. Inequação de primeiro grau, resolução, discussão de inequação com uma variável. Equação de segundo grau, resolução, discussão da equação, relação dos coeficientes e raízes. Cai sempre bastante equação de segundo grau, às vezes cai no meio de exercício de geometria também, né? Funções, análise de gráfico, construção, domínio, conta-domínio, imagem, classificação de funções, injetiva, subjetiva, objetiva. E estudo da função afim e quadrática, então função do primeiro e função do segundo grau. Radiciação e potenciação, propriedades da potência e propriedades da radiciação. Depois você tem expressões numéricas, elementos das expressões numéricas, parênteses, colchetes e chaves. Aplicação das regras dos sinais. Depois a gente vai ter razão e proporção, grandezas proporcionais diretas e inversas. Depois a gente vai ter algarismos romanos, sistemas de numeração e suas regras. Depois regras de 3, simples e composta. Porcentagem, que é uma coisa que cai muito em qualquer concurso. Ângulos, então, medida de ângulo, subdivisão, operação com medida de ângulo, complementar, ângulo suplementar, ângulo adjacente, ângulo formado por retas paralelas uma transversal, alternos internos, alternos externos, colaterais internos e externos e correspondentes. Polígonos, ângulos, diagonal, soma das medidas dos ângulos internos, soma das medidas dos ângulos externos. Geometria plana, cálculo do perímetro e área das principais figuras planas. Retângulo, quadrado, paralelogramo, triângulo, trapézio, losango, círculo e partes. Geometria espacial, área e volume dos sólidos. Paralelepípedo e cilindro. Então, basicamente, só esses dois tipos de sólido ele vai cobrar, tá? Círculo e circunferência. Ângulo da circunferência, comprimento da circunferência, área do círculo. Não deixa de ser uma parte de geometria plana, né? Mas ele separou aí. E por último, trigonometria no triângulo retângulo. Razões trigonométricas, seno, cosseno, tangente, cálculo de seno, cosseno e tangente, dos ângulos mais conhecidos, né? 30, 45, 60 graus e teorema de Pitágoras. Beleza? Então, essa aí é a parte de matemática para você. Então, galera, agora a gente vai ver a parte de português digital do CFN, Fuzileiro Naval. Então, ó, português, ó, o primeiro item é ortografia, um item que sempre cai, né? Depois acentuação também, qualquer concurso cai isso aí. Classe de palavras, a parte de morfologia, né? Substantivo, adjetivo, verbo, pronome, numeral, etc. Sintaxe, ele está comentando a parte de frase, oração, período, tá? Essa parte estrutural aí. Sujeito e predicado também sempre cai. Transitividade verbal, também muito importante. Vozes verbais, voz passiva, voz ativa. Classificação das orações, tá? Ele está aí falando de orações subordinadas, orações coordenadas e suas divisões, né? Colocação pronominal, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, crase, tá? Que também tem a ver, né, com ortografia, acentuação, né? Tem um lance muito parecido aí. Pontuação, também, qualquer concurso cai. Relações semânticas é a parte de significado, esse tipo de coisa. Depois denotação, conotação, linguagem figurada, linguagem que não é figurada. E depois figuras de linguagem. Então, para detalhar, ortografia, né? Ele fala aqui, ó, novo acordo ortográfico. Claro, né? Tem que seguir isso aí. Acentuação gráfica também de acordo com o acordo ortográfico. Classe de palavras já comentei, que são as classes gramaticais, a parte de morfologia, né, que a gente fala tecnicamente. Essa parte de frase, oração, período, ele fala aqui, ó, incluindo análise morfológica e sintática. Então ele mistura a morfologia com sintaxe, tem que estudar bem isso aí. Relações sintático-semânticas, coordenação e subordinação, que também tem a ver com a parte de classificação de orações. Tá? Esses itens estão relacionados aí. Sujeito e predicado, sempre cai, né? Os termos essenciais da oração.
Já tinha falado de transitividade, voz ativa, voz passiva, classificação das orações. Aí você vai ter oração subordinada, oração coordenada, né? Colocação pronominal também sempre cai, concordância, regência, pá. Tá, relações semânticas. Então o que é? Sinônimos, antônimos, palavras homônimas, paronímia, polissemia, hiperonímia, hiponímia. A parte mais assim decorativa, né? A parte decoreba, né? Denotação e conotação, figuras de linguagem, ok? Bom, finalizando aqui a parte de português, a gente tem aqui ó, a parte de compreensão e interpretação de texto, tá? Que é uma parte que cai, né, normalmente em qualquer prova de português. Os itens são parte de texto, né, interpretação de texto, esse tipo de coisa, intertextualidade, né, você relacionar o texto, um texto com outra coisa, tal, frase, esse tipo de coisa. Relações e inferências também tem a ver, esses três itens são muito parecidos. Coesão, né, você ter uma lógica ali que junte, né, uma frase com a outra, uma ideia com a outra. Operadores discursivos, argumentativos. Depois a gente tem vícios de linguagem, são alguns erros, né, que a gente vai ter. Variação linguística e funções da linguagem. Então, detalhe isso aqui em termos gerais, detalhando aí. Então, esse aqui, ó, o item A, leitura e interpretação de textos verbais e não verbais, literários e não literários. Então você vai ter texto escrito, você vai ter figura, né? Tem coisa que tem na literatura e coisa que não tem, né? Coisa mais informal. Intertextualidade a gente já comentado. Relações entre as partes do texto, inferências. Mecanismos básicos de coesão. Depois os operadores discursivos argumentativos. Ideia de oposição, ideia de adição, que aí tem muita coisa a ver com orações coordenadas e subordinadas, tá? É uma interface da parte de literatura com a gramática, né? Então, ó, de oposição, adição, conclusão, explicação, inclusão, exclusão, causa, consequência, condição, finalidade, tempo, espaço e modo. Vício de linguagem, aqueles erros, né? Então, por exemplo, subir para cima, esse tipo de coisa, né? Variação linguística, funções da linguagem, função referencial, emotiva, fática, conativa e conotativa, né? Metalinguística e poética, ok? Então, em termos geral, é isso aí, né? A gente já falou também sobre matemática, a parte do edital aí de fuzileiro naval. Então, lembrando também que a gente tem um curso específico de sintaxe para fuzileiro naval, com teoria e exercícios ali explicadinho passo a passo, muitos exercícios resolvidos, questões de prova também, tá? Material em PDF e em vídeo, beleza? Vou deixar o link ali embaixo para você dar uma analisada, tá? Se quiser adquirir, é só clicar ali no site que você consegue, tá bom? E então é isso aí, muito obrigado, espero que você tenha gostado. Gostou, dá um like, compartilha geral. A gente tem playlists agora exclusivas só de português para fuzileiro naval, só de matemática para fuzileiro naval também, tá bom? Valeu aí, até mais!